Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A teologia, em sua esfera pública, reflete sobre os desafios da realidade e das relações sociais. Também contribui para novas compreensões da fé na sociedade contemporânea. Hoje no Religare eu recebo o teólogo César Kuzma. Ele é doutor em teologia pela PUC-Rio, a universidade onde ele trabalha no programa de teologia. Bem-vindo, César. Uma alegria receber você aqui. Obrigado, Flávio. Muito obrigado. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa. César, quais são, assim, nesse tema da teologia pública, qual seria a agenda, né, dessa teologia? Que compromissos ela tem hoje? Acho que quando nós pensamos uma teologia pública, nós temos a ideia de tirar aquele aspecto privado, fechado, isolado de uma teologia que reflita algo apenas interno de uma confissão religiosa, mas que ela possa entrar naqueles temas que são emergentes da sociedade e que clamam uma resposta a partir de confissões, a partir de um dado da fé, ou a partir de um dado investigativo e que possa oferecer algo razoável, crítico, que possa construir uma relação. Então não é uma teologia que trata apenas de uma questão que é sagrada e outra que é profana. Eu acho que essa questão de sagrado e profano, ela deixa de existir, porque uma teologia pública, ela vai olhar tudo o que acontece ao nosso redor, aquilo que está envolvido na sociedade, como algo que pode ser teologizado. No caso, pensar, dialogar com a sociedade sempre a partir de uma determinada fé. Então, a teologia, ela parte de uma confissão específica. Agora, essa fé, ela pode ser, por um lado, sim, a fé daquele que está refletindo a teologia, mas, ou nem sempre, aquele que reflete a partir dela. Então, diante de um quadro cristão, eu posso falar, eu como teólogo católico, eu olho para a sociedade, para o drama político, para o drama científico e tento dar uma resposta dentro da minha confessionalidade. Ela pode se aproximar da visão de uma teologia judaica, que a partir daquela determinada fé professada, ele vai olhar a sociedade e dar uma resposta a partir daquele ângulo. Compreendo. E também dialoga com outras ciências? Sim, eu acho que uma das grandes vantagens da teologia pública, e aqui quando eu falo uma teologia pública, é uma teologia que se preocupa com a cidadania, que se preocupa em construir algo, ela necessita do apoio das outras ciências. Num passado, se usou muito a questão da filosofia como uma serva que ajudava a teologia a dialogar com o mundo, mas hoje eu tenho que pensar as ciências sociais, as ciências biológicas, eu tenho a questão da bioética, eu tenho a questão da moral, eu tenho os novos avanços biotecnológicos. Então, também as ciências da religião? As ciências da religião, porque é uma companheira irmã de caminhada. E talvez a teologia e a ciência da religião podem ter até epistemologias distintas, mas elas estão navegando num chão comum. E elas caminham num horizonte que é próximo e que pertence às duas. Sim, dentre estas ciências, ou antes, porém, no caso mesmo da ciência da religião, tenho particular interesse por esse diálogo. Também a teologia se interessa pelo fato religioso, ou especificamente uma teologia se ocupa como inteligência da fé sobre a questão Deus, por exemplo? Eu acho que a inteligência da fé, a questão Deus, ela é um ponto que não pode ser tirado da teologia. Claro. Agora, mas não é o único. Não é o único. Uma reflexão teológica que ignora o fenômeno religioso, ela é uma teologia fraca, uma teologia que não tem relevância naquilo que nós aqui estamos colocando como uma teologia pública. E aí eu uso esse argumento para dizer que o aspecto religioso, a concepção religiosa, ela não é uma situação à parte da sociedade, ela faz parte. Ela está no nosso cotidiano, ela está nas nossas relações, ela está naqueles que professam a fé de maneira pública, mas naqueles também que não explicitam totalmente a sua fé. O fenômeno religioso marca a nossa posição política, marca a nossa posição moral, ética. Então, se eu quero dialogar com a sociedade, os temas que vão emergir da sociedade, eles também têm um aspecto religioso fenomenológico. Eu insisti nessa pergunta porque me causou surpresa quando, num determinado debate, eu
Eu ouvia teólogos e teólogas dizendo, não, a teologia não discute, não pesquisa a religião, não se interessa pela religião, a teologia discute a fé, discute Deus, isso é muito diferente, etc, etc. Por isso que eu gostei muito de ver essa sua posição. Então, eu gostaria até de complementar. Eu acho que são coisas que não se anulam. Claro. A ciência da religião, ela tem todo um aparato e ela tem até um diálogo mais amplo com as demais ciências para trabalhar o fenômeno religioso, mas também não se limita a isso. Sim, né? sim. Eu posso tentar, a partir da reflexão de um filósofo, de um pensador ou de uma temática, extrair algo que tem a ver com um dado religioso. A teologia, ela não vai abrir mão daquilo que ela é, e ela pode também trabalhar o seu aspecto Deus. Mas esse aspecto Deus, eu estou colocando aqui como aspecto para ter uma linguagem mais simples. Ele tem que ser entendido num contexto. E esse contexto, ele tem traços religiosos, ele tem traços humanos, ele tem traços... Acho que nós temos que ter esse diálogo. Sim. E ainda mais aqui no Brasil, que nós temos um caminhar comum, essa reciprocidade, tem que ser frutífera. Claro. Você fez um listado aí de ciências e disciplinas, né, da filosofia, terminou com ciência da religião, falou também bioética, né? Em que o diálogo entre teologia e bioética tem sido um diálogo importante hoje? Eu acho que isso é muito forte no meio acadêmico. Então, a bioética hoje é uma ciência que busca fazer pontes entre conhecimentos. Então, quem faz a bioética? Nós temos médicos, nós temos filósofos, nós temos pedagogos, nós temos historiadores, pessoas que refletem problemas éticos da sociedade, que tocam questões de vida, que tocam questões morais e colocam o seu olhar. Só que o seu olhar não é o único olhar, é um olhar que contribui. E diante também desses aspectos todos, a teologia coloca o olhar. É um trabalho transdisciplinar. Transdisciplinar. E aí, por que eu coloquei a questão da universidade? Porque todas essas áreas de conhecimento, elas estão concentradas no âmbito acadêmico. Mas também a universidade não reflete algo abstrato, ela vai trazer para o debate situações concretas do cotidiano da sociedade. Então, nisso, a teologia também coloca a sua posição, coloca o seu olhar na intenção de fazer ponto e de dialogar. A sua palavra não é a palavra, ela é uma palavra de diálogo naquele contexto. Sim. Agora, um outro contexto importante, a gente está falando de ciência, é a questão política, né? Não tem como pensar a fé, né, enfim, descolado da questão política. A teologia pública também se ocupa certamente dessa questão, não? A mesma coisa quanto o fenômeno religioso. E se eu entendo que política é a questão da polis, nós estamos inseridos dentro desse contexto, não é só aspecto partidário, mas Claro. é a minha responsabilidade como cidadão. E eu falei um pouco antes que uma das funções da teologia pública é trabalhar a ótica da cidadania. E a cidadania também implica em eu ter um discurso pautado na minha visão teológica, na verdade, até no horizonte da fé que eu tenho, mas que implique o direito, que implique o direito dos menos favorecidos, que trate a questão da corrupção, a questão da fraca democracia que nós estamos convivendo. Essas questões têm que ser debatidas sim, até para que você evite que o discurso político possa ser usado até com uma chamada religiosa, com uma finalidade fundamentalista. Um viés que você pode pensar de uma teologia que se quer dizer pública é que ela rompe com essa barreira do fundamentalismo, porque ela quer quebrar isso. E acho que aí você pode juntar também o aspecto religioso, o aspecto sociológico e também o aspecto político. E acho que é algo importante e fundamental. Você apresentou uma série de desafios e a gente tem esbarrado o tempo todo com a questão da corrupção, a questão da democracia tão fragilizada. Um outro tema que eu colocaria também é a questão da violência. Eu acho que poderíamos juntar esse tema com o tema da política e essas questões. Envolve a questão de direitos humanos, por exemplo. Sim. A violência é uma ação contra o mais fraco, é uma ação contra um vulnerável. E essa violência, ela tem causas. Se eu pegar um discurso talvez religioso ou teológico de séculos passados, eu vou dizer que essa violência ela tem uma causa sobrenatural, ela tem uma causa de um pecado, ela tem uma outra razão não tão natural assim.
Uma teologia contemporânea, aí nós temos vários autores que trabalham essas temáticas, ela vai colocar que nós temos um problema estrutural na sociedade que causa violência. E se você não ataca esses problemas estruturais, essa violência não resolve. Talvez a teologia ela queira o bem comum, a partir da verdade de fé da sua confissão. Agora, para que ela possa atingir esse bem comum como horizonte último, ela vai ter que se debruçar, ter um despojamento para tocar o problema real da sociedade. É uma teologia que se faz no chão, que se faz no dia a dia, que se faz no cotidiano e que não ignora os dramas humanos. Eu acho que um desafio hoje, eu acho que também para a ciência da religião e também para outras ciências, é trabalhar temas de fronteiras. Ou seja, até onde eu posso ir e como que eu posso, nesse limite, me encontrar com o outro. Não para me sobrepor a ele, mas para aprender com ele. E encontrarmos juntos uma resposta que possa ser favorável para a sociedade. E até que limite está disposta, por exemplo, um discurso teológico? Eu diria que a teologia é uma aventura e essa aventura ela não tem um limite. Eu acho que existe o limite da fé, daquilo que não possa destruir o conceito, a verdade que a sua tradição ela compromete. Agora, essa verdade de fé, ela tem olhares. Então, se eu pego o cristianismo com os seus dogmas, então o dogma é uma verdade consolidada num contexto. Mas hoje eu posso ter um outro olhar desse contexto. Eu não vou mudar a verdade, mas eu vou ampliar a compreensão dessa verdade. Bem, a gente continua a conversa aqui com o César Kuzma, nós estamos falando sobre teologia pública. O Religare vai fazer um breve intervalo, voltamos já.